Olá pessoal, meu nome é Alberto Oliveira, sou MVP de Forefront e esse é o terceiro vídeo de uma série de 3, onde a gente está abordando o assunto o ISA Server como gateway de grande porte. No vídeo anterior, a gente viu como a gente faz para configurar o balanceamento de carga no ISA Server 2006 Enterprise Edition. Nesse vídeo a gente vai testar isso daí. A gente vai ver como é que funciona essa questão de balanceamento da carga e o que aconteceria no caso de falha de um dos servidores. Bem, a gente continua com o nosso mesmo cenário, com os dois firewalls, o nosso CSS e o nosso cliente XP. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era quem é o default gateway do meu XP. E é exatamente o meu ISA. Por quê? Para poder fazer com que todo e qualquer acesso seja direcionado ao ISA de forma direta. A gente vai trabalhar com ele como um cliente SecuriNAT do nosso ISA Server. Certo? Então eu já estou com o NLB configurado, eu já tenho o meu XP apontando para o ISA. O que falta? Eu já tomei a liberdade já de criar uma regra de acesso permitindo o acesso da rede interna para a internet em todos os protocolos. Aproveitando que a gente está com essa regra aqui aberta, vamos dar uma geral nas abas dela. Então, eu tenho a guia General, onde eu tenho o nome da regra e a parte de descrição, que eu recomendo que sempre que possível vocês coloquem. Imaginem um cenário onde vocês vão ter 100 regras, 200 regras de firewall. Vocês lembrarem, por mais intuitivo que seja o nome, vocês lembrarem exatamente o que cada uma delas faz, somente pelo nome vai ser complicado. Então, vocês podendo colocar a descrição, vai ser de grande valia para vocês em termos de resolução de problema. Eu tenho a guia de ação, onde eu defino a ação que aquela regra vai ter, se vai ser de permitir ou de negar. Caso eu decida por negar, eu tenho condição de redirecionar aquela tentativa de acesso não permitida para um site interno da minha corporação, com a descrição da política de segurança. Nos protocolos eu consigo filtrar se eu vou querer todo o tráfego, alguns protocolos selecionados ou todo o tráfego com exceção de determinados protocolos. As guias de origem e destino dos pacotes. A parte de filtro de conteúdo propriamente dita, onde eu consigo verificar e permitir ou não todos os tipos de arquivo hoje conhecidos no mercado, todos os tipos de conteúdo. Então a gente tem HTML, a gente tem áudio, a gente tem arquivos comprimidos, a gente tem uma série de dados aí que podem ser permitidos ou não através do ISA. A parte de agendamento, onde você consegue definir os dias da semana e os horários em que aquela regra está ativa, e a porção de autenticação, onde eu defino quais são os meus grupos de usuário que vão ter vão estar associados a uma determinada regra ou não. Lembrando que a parte de usuários, origem e destino, eu tenho a guia de exceções para usar de acordo com a minha necessidade. Certo, eu já estou com a regra de acesso, meu XP já está apontando para o IP virtual do ISA. O que é que falta fazer agora? Navegar. Então vamos lá para o XP, vou abrir um browser e eu vou navegar pelo site de download da Microsoft. O site de download da Microsoft vai me servir para poder simular a falha de um dos firewalls e mostrar para vocês como é que seria o processo de reconexão. Então, basicamente o que é que está acontecendo aqui? O meu XP fez uma solicitação para o IP virtual para acessar a internet. Esse IP virtual, de acordo com o algoritmo de balanceamento de carga dele, direcionou as requisições para um dos servidores ISA que vai ficar responsável pela conexão desse meu cliente nesse momento. E se por um acaso esse meu ISA falhasse, o que é que ia acontecer? Eu ia receber uma informação de timeout aqui na minha sessão e precisaria dar um refresh no browser. Seria somente isso que eu precisaria fazer, mais nada. Não precisaria reiniciar a máquina, reiniciar browser, reiniciar Firewall Client, caso eu tivesse instalado nada disso. Bastaria um refresh simples
no meu browser. Então vamos ver. Ele está aqui fazendo download. E aí eu venho aqui na guia de monitoração, que é onde eu consigo ver em que firewall eu estou conectado. E eu observo que o meu 192.168.115 está conectado no firewall 1. Então eu venho aqui, eu vou pausar esse firewall para simular a perda de conexão do meu cliente. E aí a gente vai notar que ele já não vai mais incrementar aquele meu download. E aí ele vai seguir aguardando por aquela conexão que foi encerrada até ele dar o timeout dele. Enquanto ele não me informa que eu recebi aquele timeout, eu posso abrir normalmente uma outra janela de browser e navegar. E aí agora a gente vai ver que eu já vou ter passado para o Edge 2. E aqui o CSS está me avisando que o Edge 1 está fora do ar, porque ele está pausado. Aqui no XP eu ainda não tive a mensagem de informação de que eu fui desconectado, mas a gente pode notar que esse valor não evoluiu em nenhum momento. Bom, se eu quisesse voltar esse download, o que é que eu faria? Ou aguardaria aqui a tela, ou então daria um cancelar. Aqui na mesma tela, clicaria no Start Download de novo. E aí ele vai refazer aquela minha sessão agora com o Firewall 2. Conforme a gente está vendo aqui já. Em que ele já está conectado no Firewall 2 e vou continuar o meu acesso normalmente, mesmo com o Firewall 1 pausado. Isso poderia acontecer, um problema de o servidor ter um problema físico de hardware e ficar indisponível, ou alguém inadvertidamente desconectar o cabo de rede. Enfim, isso aqui endereça uma série de problemas de disponibilidade. O mais legal disso tudo é que, no caso do ISA 7 Enterprise Edition, quem controla o NLB é o próprio serviço do ISA. O que é que eu ganho com isso? O ISA consegue identificar se existe algum tipo de falha no outro servidor que faz parte daquele array e consegue rapidamente redirecionar todos os acessos para a máquina que continua no ar. Isso você supondo que tem duas máquinas. Se fossem 3, 4, 5, 10, 15, 20, a quantidade de servidores que estivesse fora do ar, ele consegue rapidamente identificar aquilo dali e redirecionar tudo para outra máquina, sem colocar o seu ambiente em indisponibilidade ou trazer qualquer tipo de prejuízo para o seu negócio. Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso e que vocês tenham gostado. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.